Agradecer, em primeiro lugar, e felicitar a Associação Comercial e Industrial por esta iniciativa, porque de facto é muito importante poder-se contribuir para o debate saudável e, no fundo, profícuo, desejavelmente, entre os candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. Cumprimentar também, naturalmente, os candidatos presentes, que de facto deram uma demonstração, e aliás, cumprimento antecipadamente, embora ainda não estando presente, o Dr. Domingos Bragança, porque não teria oportunidade de o fazer a seguir, porque no fundo também deram o seu contributo para o debate cívico e político, e a sala, cumprimentar também a sala, onde se vêem empresários, mas também pessoas com reconhecida afinidade política, mas que aqui nesta sala estão miscigenados, não estão como é costume vê-los. Respondendo às perguntas que são colocadas. Esta pergunta, os investimentos que considera estratégicos e estruturantes para o Concelho de Guimarães. E depois divide-se, nomeadamente, em comércio, indústria, serviço e turismo. Eu deixava, quer a indústria, quer o turismo, para perguntas seguintes, porque temos o 2.2, que é uma pergunta só sobre o turismo, onde permitirá responder essa questão de forma mais clara, e o 2.1, relativamente à indústria. Diria o seguinte, e muito brevemente, investimento estruturante pressupõe naturalmente um investimento do município, ou seja, investimento público daquilo que nos compete aqui analisar. Naturalmente que os fatores conjunturais que não dependam da nossa vontade são apenas as contrariedades com as quais teremos que lidar ou não em função de como evoluir o futuro. Em termos de investimento público, claramente, e sempre o tenho dito, considero que a ligação por uma via rápida à Vila das Taipas é o investimento público estruturante mais decisivo da evolução do Concelho de Guimarães e, essencialmente, como um contributo para a coesão territorial. É, de facto, algo que, enfim, vem fazendo parte de debates políticos de diversíssima ordem, nunca avançou, parece-me que, de facto, é urgente avançar. E a circunstância de ser estruturante tem que ver também com uma argumentação de natureza económica. É que há a ligação ao AVPAR, que ela também será discutida a seguir num outro ponto, por isso não a queria especificar, mas há também a ligação aos cerca de 35 mil habitantes que vivem naquela região e que nem todos privilegiam Guimarães para o seu consumo quando resolvem não consumir, digamos assim, na sua própria freguesia. E isso carece de uma resposta imediata por parte do nosso Concelho, como um contributo à coesão, no fundo tratando um Concelho como um só. Há naturalmente um outro investimento, eu vou-lhe chamar assim porque é assim que está feita a pergunta, embora tecnicamente não seja, que é a capacidade de captar investimento privado. Isto não é em si mesmo um investimento público, porque não implica o dispêndio de recursos, mas implica a vontade ou a predisposição para deixar de os receber. Ou seja, com uma aposta séria e clara, e também o direi melhor no ponto seguinte, no que respeita à captação de investimentos, dando resposta à principal carência do nosso Concelho, que é o emprego, que é a empregabilidade, nós estaremos não a investir no sentido técnico do termo, mas estaremos a investir politicamente, ao deixar de receber, permitindo com isso dar resposta à principal carência do nosso Concelho. Uma última questão, no tempo que me resta, comércio e serviços, que é o que sobra daquilo que entretanto retirei. E aqui sim, como não há outra pergunta sobre isto, devo ser um pouco mais minucioso. Aqui refere-se ao comércio de rua, embora possa não ser limitado ao comércio de rua. Em primeiro lugar, a grande resposta para o comércio, eu penso que a pergunta pressupõe o centro histórico, essencialmente, é naturalmente o estacionamento. É a maior carência, é aquilo que carece de uma maior resposta. Também o estacionamento vem aqui numa pergunta mais adiante, na pergunta 3.3, onde poderá ser referida com maior detalhe, mas esta é claramente a maior dificuldade de afirmação do comércio. Em segundo lugar, passaria por adoção de uma estratégia clara de captação de lojas âncora, daquilo a que se chamam as lojas âncora, para o centro da cidade. Por um lado, flexibilizando os conceitos de reabilitação, que tantas vezes acabam por ser o impeditivo à fixação e ao estabelecimento dessas mesmas lojas. E, por outro lado, naturalmente, captando as cadeias internacionais de retalho de nomes reconhecidos que em si mesmo podem, ou por si mesmas, ou por si próprias, podem ser fatores adicionais de atração, de captação e de, no fundo, poderem trazer as pessoas para o centro da cidade. Além disto,
que são as duas principais respostas relativamente ao comércio tradicional, o estacionamento e uma estratégia de fixação de lojas âncora. Naturalmente, uma estratégia de promoção do comércio tradicional, o que passará por algumas das coisas que têm sido feitas e, eventualmente, pelo seu incremento. Dou exemplos. Iniciativas trimestrais de grande dimensão. Qual é o exemplo? A Feira Afonsina, que durante a próxima semana se realizará. Aquilo que se propõe é que uma iniciativa desta dimensão se realize trimestralmente e também trimestralmente iniciativas com originalidade ou eficácia distintiva, ou seja, aquilo que no fundo aconteça em Guimarães e não aconteça em mais lado nenhum, que não seja o replicar de algo que aconteça noutros sítios. Naturalmente que isto passa por um concurso de ideias, passa por fazer os comerciantes participar neste debate, mas passa essencialmente por poder assegurar durante um ano, portanto durante 12 meses, 8 grandes iniciativas para o comércio tradicional. E por último, porque tem sido uma questão também debatida várias vezes, relativamente à possibilidade de os comerciantes poderem abrir a horários mais distendidos daqueles que atualmente utilizam. Sabemos bem que estamos a falar de iniciativa privada, portanto não é algo em que o município possa nem se deva imiscuir, no entanto, pode claramente ter iniciativas promocionais com vista a, digamos assim, favorecer a abertura dos espaços comerciais do centro histórico em horário noturno, sobretudo nos meses de verão, mas, volto a dizer, pela importância. Isto é sempre algo que está no domínio da iniciativa privada, onde não cabe ao Estado imiscuir-se, mas, naturalmente, também cabe ao Estado promover, ter iniciativas de promoção, para que, de facto, o comércio possa estender-se também pelo horário noturno e, porventura, nessa medida também contribuir para um incremento do consumo e para um incremento das visitas. Sobre a primeira questão que me é colocada, eu direi o seguinte: depois de Guimarães, nestes últimos, se quiserem, 24 anos, ter investido fortemente nas suas infraestruturas, nos seus equipamentos, na regeneração urbana, termos em 2001, termos conseguido o reconhecimento do Património Mundial da Humanidade. Termos em 2012 sido Capital Europeia da Cultura, atribuído este prémio de Capital Europeia da Cultura. E em 2013, Cidade Europeia do Desporto, e termos efetuado uma imensa regeneração urbana, que alargou a cidade, a regeneração, a requalificação do espaço urbano, dos equipamentos, muito para além das muralhas do centro histórico, nomeadamente a zona de Couros, onde estamos a construir a nossa universidade aberta, sem muros. Nós agora achamos que, e tendo em conta o contexto económico que o país vive e a Europa vive, que as questões essenciais são as de criar um clima favorável a que as nossas empresas se desenvolvam, ampliem, se internacionalizam e aproveitem em pleno a atratividade de Guimarães como cidade cosmopolita. Guimarães é um território cosmopolita. E esta afirmação e este reconhecimento é hoje consensual, unânime, não só dos guimaranenses, mas também dos portugueses. Então, o meu mandato, se os guimaranenses assim o decidirem, terá uma orientação muito significativa para criar um melhor ambiente para os nossos empresários, para as nossas associações, para as nossas diversas entidades e para as pessoas, como eu costumo dizer no meu discurso, que tenham qualquer competência ou saber e que possa ser transformada em valor económico. Para isso, então, proponho-me criar o Conselho Consultivo para o Investimento e Emprego. Em que consiste este Conselho Consultivo para o Investimento e Emprego? Que reunirá trimestralmente com
os nossos empresários, com a universidade, com as nossas escolas, com diversas entidades e associações, para que, envolvendo todos os nossos concidadãos, dê a conhecer ao Presidente da Câmara, à Câmara Municipal, as questões mais relevantes para a economia do concelho. O Presidente da Câmara deverá liderar, tomar as decisões, mas deverá escutar as pessoas, as entidades que mais intervêm na sociedade vimbranense. É para isso este Conselho Consultivo. E este Conselho Consultivo reunirá trimestralmente. Terá um conjunto de entidades que têm estabilidade, ou têm assento estável neste Conselho, e depois um outro número será rotativo. Uma outra estrutura que vou criar é a divisão económica, uma divisão municipal de apoio ao investimento e ao emprego. E desde já lhes digo que isto não tem nada a ver com o gabinete. O gabinete já temos há uns anos, esta parte. Esta divisão é uma divisão hierárquica com poderes de autoridade. É uma divisão hierárquica com poderes de autoridade. Vai estar na minha dependência direta, a dependência direta do Presidente da Câmara, e terá como responsabilidade a aprovação das ações relevantes para o município. Significa que qualquer investimento de natureza económica será tratado exatamente nesta divisão económica. Tratará da agilização dos processos, não só dos processos municipais, do que decorre da competência municipal. Esta divisão acompanhará os processos nos vários ministérios da economia, do ambiente, das várias autoridades que têm que se pronunciar sobre os licenciamentos, fará esse acompanhamento e, obviamente, dará, porque acompanha com proximidade, dentro, obviamente, do quadro legal que tem que responder, que tem que respeitar, dará uma resposta imediata ao investimento, sabendo nós que o investimento muitas vezes se faz por uma oportunidade e que o tempo é fundamental neste processo. Esta divisão municipal, a divisão económica, também se encarregará de ter uma base de dados em que terá todos os recursos em plataforma eletrónica, numa plataforma colaborativa, terá disponível todos os recursos que fazem a riqueza do município de Guimarães, quer recursos materiais, quer recursos humanos, com uma classificação exaustiva e pormenorizada. Terá um mapeamento dos solos que possam ter uma implantação industrial ou comercial, quer também segundo a sua propriedade pública ou privada, e estará sempre disponível para todos os potenciais investidores nacionais ou estrangeiros. Esta divisão também desenvolverá um sistema de incentivos de uma forma muito simples, que dirá aos nossos investidores empresários, aos nossos, aquilo que obterão pelo investimento ou ampliação da sua empresa ou pela criação da sua empresa relativamente aos impostos municipais. Será de uma forma muito simplificada, não é um processo burocrático, porque para processos complicados são os outros que têm outras atribuições, nomeadamente os da Administração Central. Noutro nível também, mandarei elaborar aquilo que eu chamo um plano-processo. É um trabalho a ser desenvolvido por esta estrutura também, que é a divisão económica, um plano-processo que fará a inventariação de todas as unidades comerciais do nosso concelho, nomeadamente da nossa cidade, encontrará os pontos fortes e as fragilidades do nosso comércio local, aquilo que poderá conduzir à sua modernização, aquilo que poderá ser as suas lojas âncora, aquilo que pode promover a sua dinamização comercial, nomeadamente a animação do espaço público, e que este plano-processo intervirá conjuntamente com a ACIG e com os nossos comerciantes, no sentido de lhes dar apoio para a resolução dos problemas
que eles diariamente ou cotidianamente nos põem, mas de uma forma, às vezes, que não é sistematizada. Também implementaremos uma central de comunicação. Eu penso que tem mais 5 minutos, não é? 1 minuto. Mas eu... já 8 minutos. A implementação de uma estrutura central de comunicação e promoção da marca Guimarães. Esta estrutura central de comunicação é fundamental. Esta central de comunicação vai dar a conhecer de uma forma organizada do ponto de vista do que há de melhor, do ponto de vista das plataformas de comunicação, dar a conhecer Guimarães ao mundo. Os seus produtos, obviamente isto em estreita colaboração com todas as nossas entidades produtoras e comerciais e de serviço e turismo. Essa plataforma de comunicação dará a conhecer, esta estrutura central de comunicação fará a promoção da marca Guimarães, da marca Cidade de Guimarães e do seu concelho a todo o mundo. Penso que há aqui alguém que estamos todos de acordo. Perde-se população porque não há emprego. Isso penso que é inequívoco, é uma constatação óbvia e fáctica, é exatamente assim. Da mesma maneira como o polo que absorve as migrações nacionais é naturalmente Lisboa, porque tem mais ofertas de emprego que o resto do país. Da mesma maneira que as pessoas imigram para a França ou para a Suíça ou para os países que infelizmente têm que emigrar, não porque lá seja mais bonito, mas porque lá tem aquilo que cá não há, que é ofertas de emprego. Dito isto, a partir daí é as soluções para a empregabilidade. Falou-se em emprego direto e indireto. Eu presumo que emprego direto, aliás, recordo-me a primeira vez que falei sobre isto, a resposta do Presidente de Câmara foi: já lá vai o tempo em que nós podíamos dar emprego às pessoas na Câmara Municipal. Isto é um emprego direto. Isto não está em questão hoje em dia. Estamos a falar daquilo que, indiretamente, o município pode proporcionar com a sua atuação política. Agora, não é verdade que, como se disse aqui, disse nomeadamente o candidato da CDU, que perde-se população porque é assim mesmo, ou seja, numa questão de, digamos assim, de fado nacional, ou algo que aconteceu em todo o país. Isso não é rigorosamente assim. E basta vermos o que aconteceu aqui na nossa própria região. Nós não temos uma perda crónica populacional na nossa região. Nós tivemos uma perda populacional em Guimarães de 1%, correspondente a cerca de 1.500 habitantes nos últimos 10 anos, que é significativo na medida em que representa a primeira, como está aliás na pergunta, a primeira perda populacional nos últimos 100. O problema é que os municípios ao nosso lado incrementaram significativamente a sua população, o que significa que não estamos a discutir natalidade, nem estamos a discutir condições económicas nacionais. Estamos a discutir condições de contexto, políticas criadas ao nível local. Estamos a discutir quem despertou para as realidades cedo e quem está a tentar despertar para as realidades tarde. É isto que está a ser discutido. E, quanto a isso, há que dizer o seguinte: realmente, aliás, eu estava aqui a falar no índice regional, tem que me socorrer da cábula. Enquanto Guimarães teve a perda populacional que eu referi, de 1%, de cerca de 1.500 habitantes, a verdade é que Famalicão, que é bem aqui ao lado e com um contexto socioeconómico muito parecido com Guimarães, ganhou 5% de população na mesma década, 6.300 habitantes a mais. E Braga, na mesma década, não tem um contexto socioeconómico tão idêntico ao nosso, mas em todo o caso é um concelho absolutamente vizinho e, aliás, bom, digamos assim, que concorre connosco no sentido positivo da expressão naturalmente, sempre disputamos uma liderança regional, e isso é positivo e salutar. A verdade é que Braga cresceu 11% a sua população em 10 anos. 17.300 pessoas que foram viver para Braga nestes últimos 10 anos. Portanto, a diferença entre, nomeadamente Guimarães e Braga, são quase 20.000 habitantes. E isto significa que há aqui um comboio que se perdeu. Isto significa que há aqui um período de opções políticas que foram tomadas umas em detrimento de outras. E quem tomou outras, em devido tempo, naturalmente ganhou esta batalha. E é isto que estamos aqui a discutir. E também não deixa de ser com, digamos assim, um sentimento agridoce que eu ouço algumas coisas que aqui eu vi, porque me vejo, no fundo, agora, aliás, até vou dizer aqui algumas coisas, vou fazer questão de as ler para verem como são quase rigorosamente iguais. Vejo muitas coisas que andei a batalhar durante anos
agora a serem defendidas, e vejo sobretudo o que a mim me entristece como vimaranense, que não tenho nenhum prazer em ter razão antes do tempo, se de facto a minha terra não seguiu esses princípios. Agora, passando a coisas concretas quanto às soluções de empregabilidade, eu diria o seguinte: obviamente que a perda de população tem também que ver com natalidade, embora isso seja um menor reflexo. E aí há medidas transversais de reforço da natalidade que têm que ser tomadas. Não vou ter tempo para especificar do cartão municipal da família numerosa, mas que já dissemos que o faríamos, que o implementaríamos precisamente para não prejudicar quem tenha mais filhos. Mas o mais importante, a estratégia de criação de emprego com um sistema de incentivos ao investimento. Isto o que é? É um pacote de benefícios fiscais e, contrariamente também àquilo que eu vi, não é verdade que seja um processo simplificado e pouco burocrático, ele inclusivamente tem que ser aprovado em Assembleia Municipal. Cada processo de benefício fiscal é assim que decorre da lei e, portanto, um processo de benefícios fiscais em função de postos de emprego mantidos, postos de emprego criados, volume de investimento gerado e índice de exportação. As empresas que contribuam, as novas ou as já existentes do nosso Conselho, para estes 4 índices que são os nossos objetivos sociais, terão correspondentemente o benefício social a que têm direito, de acordo com o catálogo e de acordo com um regulamento, como não pode deixar de ser. Mas já há mais 2 medidas que eu vou referir rapidamente. Um fundo financeiro para a criação de novas empresas. Isto que é? Há respostas várias com apoios do Estado e há respostas várias criadas pela própria banca, às quais Guimarães nunca aderiu. Isto, basicamente, é a concessão de crédito a projetos de investimento de pequenas e microempresas e esse crédito é comparticipado pela banca, pela Administração Central e pela Câmara Municipal. O programa Finícia é apenas um exemplo disso mesmo. Uma outra, um programa de recuperação dos espaços industriais devolutos e criação de incubadoras. E isto que é? Também de forma muito simples. É, no fundo, a criação pelo município de uma capital de risco, juntamente com as empresas locais, com os empresários locais, nos quais este fundo, que é esta capital de risco, faz a reabilitação dos espaços industriais devolutos. É escusado criar novos quando há velhos e abandonados criados no nosso Conselho, e muitos. É algo a que temos que dar resposta. Isto é reabilitado com o dinheiro misto do município e das empresas, onde é que os empresários locais podem, digamos, ter a contraprestação ou a retribuição, é atuando este fundo como uma capital de risco e, no fundo, entrando na participação nas participações sociais das empresas que forem criadas nesses espaços industriais. E, portanto, desta forma, com 3 propostas muito concretas, se pretende fomentar, mas de forma séria, a empregabilidade neste Conselho. Vou usar mais 30 segundos, porque esta pergunta também pressupõe que se fale do turismo. É o 2.2. E eu vou tentar ser rápido, defendendo nessa ordem que, obviamente, que medidas como podermos lutar pela Citânia de Briteiros ser elevada a Património da Humanidade é, objetivamente, para além da sua importância patrimonial e cultural, uma medida com este potencial turístico. Mas também trabalhar pelo aumento da oferta hoteleira, mais uma vez com uma política fiscal competitiva ao nível das taxas e licenças para as unidades hoteleiras que se queiram instalar em Guimarães e, sobretudo, nas cadeias internacionais, que, como sabemos, têm formas próprias de captação digamos assim, de turistas, que os fazem circular umas com as outras, e estas é que nos interessam colocar cá. Ainda uma passagem rápida, porque não referi sobre o ponto da perda de população. Mais importante que ter muita população, a nós interessa-nos fixar a nossa população, as pessoas que cá residem e queiram cá morar, trabalhar, ter as suas vidas, para nós é fundamental, mas o fundamental é que tenham qualidade de vida. A Noruega tem 5 milhões de habitantes e tem uma excepcional qualidade de vida. O Mali tem 120 milhões de habitantes e tem uma má qualidade de vida. A nossa responsabilidade é proporcionar qualidade de vida, transformar a nossa terra numa boa terra para se viver. É esse o nosso objetivo. E também Guimarães, nos últimos anos, tem sido uma história de sucesso, de atratividade, pela sua regeneração urbana, pela sua oferta cultural, pelo seu aumento da produção de conhecimento, e isso é que faz o orgulho dos bimaranenses e faz com que quem se relacione com os bimaranenses fique contaminado por eles, no bom sentido.
Quanto às questões dos visitantes, Guimarães tem tido um aumento excepcional de visitantes, o que significa que o que é preciso é passar dos visitantes para turistas. Segundo a entidade ONU, neste caso, diz que turista é aquele que passa pelo menos uma noite no seu local de destino. Ora, significa que quantos mais visitantes houver, mais uma margem de turistas passam, ou melhor, uma margem significativa desses visitantes passam a ser turistas. E é o que tem acontecido. Guimarães tem crescido em número de turistas e vai crescer. Porque Guimarães tem um património que as pessoas que nos visitam ficam surpreendidos, tem uma oferta cultural que surpreende e tem, obviamente, uma população que sabe receber. E tem hoje uma estrutura também hoteleira e de restauração de que sabe, enfim, oferecer o melhor que nós temos de gastronomia e de conviabilidade aos nossos visitantes e aos nossos turistas. E isto vai crescer. Quanto a questões do ponto exatamente da questão 3 das acessibilidades, quando nós estivermos de acordo quanto à acessibilidade ou qualquer investimento, está tudo bem. Se estivermos todos de acordo que a ligação em via rápida ou a acessibilidade ao Parque de Ciência e Tecnologia, Taipas, autoestrada, é bom, há convergência, há consenso, então vamos trabalhar para isso. Agora é preciso saber-se que não é um investimento municipal. É um investimento que obriga a ter contrato de programa com o Governo, seja o que o Governo for. Porque esta ligação às Taipas já tem cerca de 20 anos no orçamento municipal. Já tem, muito presente. Em todos os planos de orçamentos de vários mandatos está lá a ligação às vilas, e nomeadamente a ligação às Taipas. E, ultimamente, quando se construiu o A-Parque, passou a constar a ligação do A-Parque, Taipas, à autoestrada. Neste caso, defendemos que seja aqui à cidade do Concelho, à cidade de Guimarães. A questão da acessibilidade ao A-Parque é fundamental, porque o A-Parque tem lá duas infraestruturas e equipamentos de fundamental importância, que servirá e tem que servir de alavancagem para a modernização e a introdução de inovação em todo o nosso tecido industrial, nomeadamente o nosso excepcional tecido industrial tradicional, como é os têxteis e o calçado e as cotelarias. Lá temos o Instituto Europeu em Medicina Regenerativa, que é do melhor que se faz no mundo, liderado pelo professor Rui Reis, um dos melhores investigadores mundiais. E temos o Spin Park, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica, que tem lá cerca de 60 a 70 empresas, pequeninhas, microempresas, que passaram as suas investigações, já acabou, dessas investigações para a criação de pequenas empresas, e é na base da inovação e da tecnologia. É tão excepcional que o Sr. Presidente da República, novamente para a semana, vem visitar o A-Parque. Nós todos temos que estar de mãos dadas a defender o Parque de Ciência e Tecnologia e esta ligação. Espero que, então, nos próximos tempos, nós consigamos esta ligação e estamos todos de parabéns. Bem, e depois, então, o aparcamento é verdade. Nós estamos a trabalhar, está em elaboração o projeto para o interior da Rua de Camões e da Rua da Caldeirão, mas não é só o aparcamento, é a regeneração daquelas ruas. Inclui a requalificação, portanto, de todos os edifícios. A parte de baixo será, sendo a vontade dos inquilinos e dos proprietários, será para lojas, e a parte de cima, o primeiro andar, para serviços, e a parte do terceiro andar, normalmente todos têm, para residência. Está a ser trabalhado com o programa Finícia. E o programa Jéssica, Finícia é outro, da questão da ADRAB e do EAPMEI, do Jéssica. Estamos a fazer isto, estamos a trabalhar isto. Será excepcional nós conseguirmos isto, não é só pelo parque, que terá 400 lugares, mas pela reabilitação e regeneração daquelas duas ruas, que é a Rua de Camões e a Rua da Caldeirão. Obrigado. Muito obrigado. Ora bem, muito rapidamente, tentando ser rápido. Política de melhoria da acessibilidade das principais vilas à sede do Concelho. É a pergunta. De facto, é positivo que haja esta consensualização em torno da via de ligação às Taipas. Eu volto a reforçar, porque isto é a pergunta 2, quanto à acessibilidade ao Ave Parque, de facto, é a mesma. A acessibilidade às Taipas tem que chegar a algures
na rotunda de São João de Ponte e bifurcar com uma ligação às Taipas e com uma ligação ao Ave Parque. Mas a consensualização desta via, o que é positivo, não há dúvida nenhuma, tem que ver, na minha opinião, também com a circunstância de ser necessário fixar os fluxos e os consumos daquela região do Concelho de Guimarães, que não estão fixados no Concelho de Guimarães. Há um interesse económico e de coesão territorial muito significativo, por isso é que, na primeira pergunta, eu disse que esta é, de facto, a via mais estruturante, é o investimento mais estruturante, assim é que é, a realizar no Concelho de Guimarães. O mais urgente. Há também uma outra dimensão, e essa sim, pelo que deteto, há aqui uma ligeira diferença. É que a mim não me interessa ligar o Ave Parque o mais rapidamente possível à autoestrada. Nós temos a cidade com uma boa distribuição e uma boa canalização de tráfego para a autoestrada. Nós precisamos é que, de facto, haja um fluxo dentro do nosso concelho. Ou seja, se trabalhassem, infelizmente não, mas se vierem a trabalhar no Ave Parque os 1.500 investigadores que se dizia no início que trabalhariam, nós queremos que eles vivam em Guimarães, no Concelho de Guimarães. Nós queremos que eles consumam no Concelho de Guimarães. Nós queremos que eles estejam nos nossos cafés, participem nas nossas tertúlias, no fundo façam parte da nossa sociedade. Não queremos arranjar-lhes uma via de escoamento rápida para saírem do nosso Concelho. E aí talvez seja essa, de facto, a diferença, porque a via que pretendo e que vai ser implementada porque é absolutamente urgente, também é preciso dizer isto, antes que esqueça. A ligação ao Espaço Guimarães foi feita em vias de 4 faixas, e não interessa agora discutir se digamos assim, a obra ficou bem ou mal feita, porque não é isso que está aqui a ser discutido, e foi paga impulsivamente pelo promotor. E, portanto, é uma questão de prioridade e de priorização a atribuir ao investimento municipal. E, objetivamente, que este é o investimento prioritário que em Guimarães tem que ser feito para reforço da coesão territorial, sem margem para dúvida, com ou sem contrato de programa com o Governo. Porque o que estamos a falar é da requalificação da via que existe, atribuindo-lhe 4 faixas de rodagem e uma via ciclável, que é exatamente aquilo que pretendemos fazer. Ou seja, dar-lhe uma configuração urbana e não uma via canal que faça uma ligação do Toural à Avenida da República, porque não é isso que se pretende. É uma via de configuração urbana que aproxime os polos e que una o concelho. É isto que se pretende. Por outro lado, quanto à política de aparcamento acessível no centro da cidade, não é possível falar nisto sem falar no erro histórico que foi cometido ao não fazer um parque de estacionamento no Toural. E por diversas dimensões, não apenas por aquilo que hoje se sente e que várias vezes foi dizendo que ia acontecer, e hoje se sente sobretudo no comércio, mas também, e é conveniente nunca esquecer isto, porque as coisas, as faturas, um dia têm que ser pagas. E aquela obra custou 8 milhões de euros, como sabemos, também sabemos que foi parte dela financiamento comunitário, mas custou 8 milhões de euros, e a verdade é que tivera sido entregue a privados que estavam interessados na exploração do parque de estacionamento por baixo do Toural, e a obra era gratuita para os vimaranenses. Ou seja, a troco da exploração por um período de anos, julgo que 30, ficaríamos com as obras pagas à superfície. E, portanto, isto é uma dimensão financeira não despicianda, antes pelo contrário. E por isso é que ao falarmos agora num novo parque, que é um projeto que de facto já passou em reunião de Câmara, já foi discutido, portanto, atrás da Caixa Geral de Depósitos por facilidade de expressão, aquilo que está em causa é o seguinte: é um projeto que foi apresentado para que os privados pegassem nele. Só que nenhum privado pegou. E isto tem que nos fazer temer logo à partida. Porque à partida, perdoem-me a repetição, os privados investem onde pensem que há retorno. Aqui provavelmente consideram não haver retorno. O que poderemos estar a falar é no investimento que se fez no Toural, que podia não ter sido feito nesta dimensão, e a obra ficava exatamente como está, só com uma valência a mais, e estamos a falar num investimento acrescido que agora será feito pelo município, também pelo município. E provavelmente é aqui que nós temos que discutir, e discutir muito seriamente, porque este é dos temas mais sensíveis para discutir no próximo mandato. É necessário aparcamento de proximidade, há uma obra que ainda agora terminou, e é necessário discutir com todos, com comerciantes, com moradores, de facto, onde é que ela deve ser situada, porque aquela localização, se não for de manifesto interesse, pode ser um dispêndio adicional de recursos públicos. Antes de entrar no tema, neste último tema, só uma nota de informação.
A obra total custou 6,5 milhões de euros. Mais IVA. E teve como participação de 80% comunitária. Custou cerca de 1.400.000 de euros à Câmara Municipal. Isto é, se trabalhar-se com candidaturas comunitárias, dá trabalho, muito, o sucesso dá muito trabalho, mas vale a pena. Outra questão, a questão que me preocupa na parte final, é o que eu quero para Guimarães, é a sustentabilidade dos equipamentos que construímos, completar, então, o que é que quero com as sustentabilidades dos equipamentos que construímos, terminar a zona de Couros, com a reabilitação do Teatro Jordão, para uma escola de música com a Universidade de Minho e a Escola Valentim Moreira de Sá, pelo menos assim que está definido. Fecha a zona de Couros e com isso também estamos em condições de estender a zona classificada como património mundial, também esta zona tampão de Couros. Aumentamos o nosso centro histórico classificado. Isto, obviamente, teremos que fazer a candidatura à Unesco e a Unesco aceitar isso, mas acho que vai aceitar, porque a zona de Couros está muito bem requalificada e bem restaurada. Outra questão que a Plataforma das Artes, ali lado a lado com a Casa da Memória, transformar a Plataforma das Artes num centro de artes não só de âmbito regional, mas também local, regional, mas também nacional e internacional. Foi para isso que construímos esta Plataforma das Artes, com um edifício já tão reconhecido internacionalmente, com vários prémios de arquitetura. Só pela arquitetura já vale a pena, ou já valeu a pena, mas será um centro de artes contemporâneo, de expressão e de âmbito internacional. A Casa da Memória, a casa da nossa identidade, entregue muito às nossas associações e tenho também dito à nossa Casa Martim Sarmento, que tem um acervo e um conhecimento excepcional na área da nossa memória coletiva. O Laboratório da Paisagem, em que eu também já tenho referido, liderará o projeto da divulgação, da pesquisa e da investigação na área da biodiversidade, da ecologia e também das boas práticas e da agricultura, das boas práticas agrícolas. Mas também liderará a instalação de uma incubadora de base agrícola e de segurança alimentar. O nosso setor agrícola precisa muito, muito desta incubadora de empresas de base agrícola. Como é que vamos fazer isto? Envolvendo todos. O projeto é coletivo, é liderado, obviamente, pela Câmara Municipal, mas é um projeto de todos, para todos e com todos. Como é que se financia muitas destas atividades que têm a ver com a produção de conhecimento, repito, e a produção cultural? O próximo quadro comunitário está muito orientado exatamente para as ações e materiais, para a atividade cultural e produção científica. E é exatamente nesse quadro que nós vamos, como fomos buscar até agora para as obras de regeneração urbana e de equipamentos, nós, no próximo quadro comunitário, vamos financiar exatamente nesta primeira fase a sustentabilidade dos nossos equipamentos. Há outra questão, só para terminar. Também vamos elaborar 2 candidaturas. Uma delas é de uma ambição muito grande, que é a Capital Verde Europeia. Candidatura de Guimarães, a Capital Verde Europeia. Significa, até agora, nenhuma cidade era preciso ter mais de 200.000 habitantes. Agora passou a ser, a partir de 2016, 100.000 habitantes. O facto de nós nos querer candidatar a esta Capital Verde Europeia significa que teremos que cumprir um conjunto de patamares de qualidade que têm a ver com a ecologia, com a eficiência energética, com as energias renováveis, com a qualidade do ar, com a nossa biodiversidade, no geral, nossa floresta, com a nossa rede viária, com a qualidade de vida dos nossos concidadãos, uma cidade de referência a nível europeu, em que seja uma cidade e um concelho referência quanto a uma terra boa para se viver. Uma terra boa para se viver. Nós vamos fazer
elaborar esta candidatura, mas sabemos que para elaborar esta candidatura teremos que definir um conjunto de objetivos até chegar lá. E vale a pena definirmos esta ambição. E uma outra candidatura é a candidatura à capital, Guimarães Capital Europeia de Voluntariado. Parece mais simples, mas também difícil e exigente. Teremos que envolver todas as nossas instituições na área social, toda a nossa gente dedicada ao voluntariado, e é tanta, e que, obviamente, é com essas instituições e com o nosso voluntariado, e com as nossas populações, com a nossa gente, que nós vamos também elaborar esta candidatura. Espero ter êxito, espero ter condições para essa elegibilidade, mas o facto de trabalharmos nesta missão já valerá a pena. É isto que eu considero continuar Guimarães. Respondendo ao Torquato Ribeiro, ao candidato da CDU, dizer só que, relativamente à forma de construção da via de ligação entre a rotunda autoestrada e o Espaço Guimarães, isso foi feito por um promotor privado, mas como uma incumbência que lhe adivinha da circunstância de explorar o Espaço Guimarães. É diferente de entregar a privados, por exemplo, parques de estacionamento, que eles próprios os vão explorar. A estrada, como não tem exploração, aí o que faltou foi, digamos assim, fiscalização. Porque à partida tem que ter sido cumprido um projeto, não é tem que ter sido, foi mesmo, aprovado pela própria Câmara Municipal, não foi o privado que fez a estrada que lhe apeteceu. Outra questão, relativamente às ambições ambientais, que são objetivamente bem-vindas, e também, penso eu, merecerão consensualização de todos os presentes, não deixa de ser ainda assim curioso que Guimarães tenha ambições, estratosféricas, quando, por exemplo, em coisas muito mais terrenas, como esta iniciativa tão singela europeia, o Pacto dos Autarcas, com planos de ação para as energias sustentáveis, ou seja, as autarquias de Portugal que querem aderir a práticas ambientais de sua livre e espontânea vontade, temos aqui 53 signatários e não consta aqui o Conselho de Guimarães. Portanto, o que significa que, de facto, penso eu que antes da aparência é preciso cuidar da substância e é preciso, em primeiro lugar, querermos de facto adotar genuinamente práticas ambientais antes de querermos os títulos a que elas correspondem. Muito rapidamente, dizer que vejo com muita alegria a sustentabilidade dos equipamentos como um objetivo para o próximo mandato, porque tem vindo a ser exigido por todos os partidos, sem exceção deste mandato que decorreu. Vejo com alguma apreensão que se transforme o centro portanto, o Museu de Arte Contemporânea José de Guimarães numa coisa em que já deveria ter sido transformado, e a sustentabilidade é exatamente isso. É apenas programar as coisas antes de as fazer e não depois de as edificar, tentar pensar para que é que elas vão servir. Por último, os 8 milhões, que de facto são 8 milhões porque o IVA é um custo para o Estado, como todos sabemos, para o município, e o IVA tem que se pagar, são 1.589.000 euros aquilo que o município pagou pela requalificação do Toural. A verdade é que, havendo, como havia na altura, financiamento comunitário para vias, se esse dinheiro tivesse sido utilizado, por exemplo, na via de ligação às Taipas, aí sim teria sido muito maior o sucesso, porque teríamos a requalificação do Toural paga e ainda teríamos dinheiro para pagar a via de ligação às Taipas. Portanto, o sucesso dá trabalho, mas é possível ter muito mais sucesso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Ora bem, eu vou começar por responder às questões que foram colocadas pelos cidadãos, porque penso que este espaço é essencialmente para os empresários, os associados da Associação Comercial Industrial, mais do que para as pessoas que compreensivelmente estejam presentes, mas com, digamos, a puxar, a torcer por um lado. E, portanto, diria, relativamente ao senhor... eu peço desculpa que não apontei o nome. O senhor José Pacheco. Bem, eu, quanto àquilo que referiu, 2 notas de esclarecimento só. Eu lia aquilo que escrevi em 2010 sobre o parque, sobre a obra que se fez no Toural, sobre aquilo que disse da oportunidade perdida, em que eu dizia o que se discute não é solução estética, não é saber se devem ou não remover as árvores, se o piso deve ser em laje ou em calçada portuguesa. O que se discute é se vale a pena uma intervenção que não acrescente nada ao conforto e facilidade de acesso dos cidadãos ao seu centro histórico, se justifica um dispêndio significativo de dinheiros públicos para um mero lavar de cara que, podendo embelezar o espaço, como certamente o fará,
nada acrescenta em termos de valências para o espaço público e para a facilidade e conforto do acesso dos cidadãos a esse espaço público. Esta era a posição que mantenho rigorosamente. Quanto à questão que colocou de construção de um parque, dizer-lhe, porque é mais uma matéria consensual, a única coisa que não está consensualizada é onde. O Dr. Domingos Bragança apostou, digamos assim, num projeto que já tem vindo a ser desenvolvido por trás da Caixa Geral de Depósitos, como disse. Eu não tenho a certeza que essa seja a solução ideal, tendo, contudo, a certeza que é absolutamente imprescindível um parque que assegure estacionamento de proximidade. Eu queria que isso ficasse claro. Pronto. Relativamente ao Sr. Fernando Guedes e à questão que colocou da Universidade de Desporto, por acaso já ouvi, mas apenas rumores, portanto também não, enfim, já me questionaram sobre isso. Aquilo que lhe direi, que penso toda a gente dirá, é que obviamente tudo o que seja fixar estruturas adicionais, nomeadamente, e agora aqui convém dar esta nota, se for em Guimarães, porque a Universidade do Minho, como sabe, está em Guimarães e em Braga, e Guimarães tem menos de 30% dos cursos e dos alunos e dos recursos e por aí fora. E, portanto, sem dúvida que tenho a certeza que todos quererão agarrar essa oportunidade. Também ao José Cunha, do Plano de Mobilidade, dizer igualmente, foi no fundo o repto que nos lançou, que obviamente que estarei disponível a isso, porque é sobretudo importante ouvir todos os agentes que devem ser ouvidos. Sabe que nestas coisas nunca ninguém sabe tudo, e às vezes até sabe pouco, mas toda a gente tem que ter a humildade para querer aprender. E esse plano pressupõe, daquilo que já li dele e que não conheço em pormenor, a participação dos agentes todos. E isso é a parte mais importante, e cá estaremos disponíveis naturalmente para o implementar. Também dizer à senhora que falou, e eu que peço desculpa que não apontei o nome, que falou sobre a questão. Pronto, muito bem. Não. Bom, dizer-lhe o seguinte, dizer-lhe que aquilo que pude acompanhar é que havia e há distribuição de alimentos aos carenciados, efetuada pela Fraterna no Concelho de Guimarães e continua a ser efetuada pela Fraterna no Concelho de Guimarães. E há outras instituições que saberá que há mais de 60 instituições particulares de solidariedade social, quase todas elas anteriores à Fraterna, que é uma régia cooperativa e, portanto, de domínio público, que existem no Concelho de Guimarães e que também elas foram chamadas a participar nesse processo de distribuição dos alimentos. Aliás, quero lhe dizer também que é o que acontece, segundo sei, em todos os concelhos, pelo menos do norte do país, nomeadamente no Porto, exemplo que referiu, que quem faz a distribuição dos alimentos que são recolhidos pela Cáritas e que são entregues pela Segurança Social no âmbito do programa PECAC e outros, são as instituições particulares de solidariedade social que, além do mais, asseguram proximidade. A área social é da maior relevância, mas preocupa-me também, por exemplo, que os equipamentos sociais que sejam construídos, como são neste Concelho, com o dinheiro das populações que se juntam e fazem jantares de recolha de fundos para construir os equipamentos sociais, que, no fundo, paguem em Guimarães licenças à Câmara Municipal, o que também é uma raridade nas câmaras do norte do país, e aí sim seria uma medida social de maior impacto. Por último, e para responder ao Dr. Costa e Silva, dizer-lhe, enfim, pronto, isto de facto entra mais num patamar diferente deste esclarecimento que aqui pretendemos dar, onde se pretende, sobretudo, deixar Guimarães respirar e os cidadãos falar, mas não quero que pense que eu que lhe quero deixar de responder era só o que faltava. Vou-lhe dizer, quanto à paternidade das ideias, que ela tem apenas que ver com coerência política. Nem sempre os pais são coerentes, mas neste caso é coerência e não paternidade. Porque, à partida, as ideias que se defendem têm que ter um trajeto de coerência face àquilo que se vai defendendo ao longo da vida. Podemos mudar de posição, podemos infletir, mas os exemplos que deu sobre outros municípios e entidades reguladoras, sei bem a que se quis referir, sabe que ninguém sabe tudo, mas há muito que já esteja ensinado. E é só preciso ter, de facto, a humildade de querer aprender com os outros municípios ou as entidades reguladoras que nos ensinam aquilo que nós ainda não praticamos. Se tivermos essa postura de querer sempre estar disponíveis para aprender, pode ser que o façamos. A entidade reguladora da água, nomeadamente, fez uma recomendação que o PSD apresentou na Câmara Municipal dizendo que era de entidade reguladora, e isto é preciso que seja dito, só que foi chumbada e, passado 8 meses, foi aprovada nos mesmos moldes. É só isso que se trata e nada mais. Quanto aos consumidores da zona das Taipas,
Lamento não ter estado atento, que eu disse o seguinte, e não posso parafrasear porque já não serei capaz, mas disse que para além do consumo que é feito nas suas próprias freguesias, aquele que não é feito nas suas freguesias tende a desviar-se essencialmente para outros concelhos. Quando eu falo em fixar consumo no nosso concelho, não é na nossa cidade. É criar fatores de aproximação, fazer com que os habitantes das taipas não estejam, com razão, muitas vezes com razão, de costas voltadas, que não tenhamos um concelho verdadeiramente coeso, e penso que esse é que é um objetivo político, verdadeiramente político, de construirmos uma coesão concelhia na sua integralidade. Dizer-lhe também quanto aos impactos que eu prevejo das medidas do Governo, uma pergunta, pronto, enfim, para nos trazer aqui a discutir outras questões, mas respondo-lhe, os impactos das medidas do Governo vão ser proporcionais à circunstância de, nos 6 anos anteriores, termos tido um Governo que gastou tanto ao país quanto todos desde o 25 de Abril. E, portanto, a adaptação a esse desvario vai ser feito necessariamente. E dizer-lhe também outra coisa ainda, que espero que essa adaptação possa ser feita com eficiência, eficácia gestionária e com capacidade, sobretudo, contrariamente àquilo que, por exemplo, se faz com quem assina contratos, como aconteceu recentemente com a Vimágua, em que pagava taxas de juros de 1% e, sem que nada o obrigasse, passou a pagar taxas de juros de 6% pelo mesmo financiamento, o que representa mais 500 mil euros por ano de juros. Caro Joaquim Teixeira, a requalificação da Via Ferra de Guimarães, Braga, é um plano que pertence essencialmente à Administração Central. Nós veremos com muito gosto, mas os tempos não estão para isso. E pertencerá, obviamente, à REFER e à Administração Central trabalhar connosco para termos esse objetivo. Mas pode ter certeza que está diferido no tempo, porque quando as câmaras municipais, é que nós estamos a ter esta noção, as câmaras municipais e a Câmara Municipal de Guimarães cada vez têm menos dinheiro. Há menos transferências do Estado à Administração Central. Nós não podemos, obviamente, e até nos propomos a baixar alguns impostos municipais e, obviamente, ou pelo menos não aumentá-los, e, portanto, nós não fazemos milagres. E cada vez as comparticipações financeiras, mesmo a nível dos contratos com o Estado, muitos deles, ao fim de algum tempo, deixam de ser apoiados e a Câmara de Guimarães e as outras câmaras têm que continuar com esses serviços. Sim, mas a questão está nisto. Agora, as questões também das descargas de águas residuais nas linhas de água, que tanto nos preocupa, e eu também lamento, tem a ver com duas situações. Não pode também ilibar quem o faz. E depois é preciso maior fiscalização, que não pertence à Câmara Municipal, mas às linhas, à hidráulica. E mais, e as águas Noroeste? As águas Noroeste são exatamente a empresa que tem a competência das águas residuais em alta e o seu tratamento. E é bom que se perceba que as câmaras municipais, e nomeadamente a Câmara Municipal de Guimarães, tem 3% dessa empresa. O resto, a maioria de quem é da maioria, os órgãos de gestão são emprestados pelos governos. E, portanto, a tutela não é a Câmara Municipal de Guimarães. A tutela das águas não é da Câmara de Guimarães, nem de outra Câmara qualquer. A tutela é o Governo. Quanto à questão colocada pelo Armindo Costa e Silva, é óbvio que as políticas macroeconómicas são fundamentais. Nós aqui não quisemos realçar aqui esse aspecto, mas a quebra do consumo tem a ver com os aumentos de impostos, com o desemprego, com a diminuição das pensões ou a diminuição dos salários. Isso é óbvio. E, portanto, não havendo poder de compra, não havendo o comércio, não vende. Portanto, isso está tudo. Estas políticas macroeconómicas respondem muito também pelas crises do comércio. Ou melhor, respondem em grande parte. Agora, nós o que quisemos aqui é apresentar políticas ativas de dinamização e de atratividade comercial.
António Ribeiro da Silva, é assim, nós falamos de investimentos aqui estruturantes até, não falamos de outras zonas do Conselho, mas estamos a pensar nessas zonas do Conselho. Nós estamos aqui numa associação comercial, obviamente industrial, aqui sediada, e portanto tendemos muito a centrarmos aqui na cidade. Mas obras estruturantes nós falamos. A obra estruturante de ligação ao Parque Taipas é uma obra estruturante da Vila das Taipas. E não nos esquecemos, senão podíamos falar, como eu já tenho dito, e com certeza também é consensual, que este próximo mandato, eu já o disse várias vezes publicamente, haverá uma intervenção de reabilitação do centro das Taipas. E tivemos a EB1, a escola secundária, os apoios vários apoios, nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar aos clubes caçadores das Taipas, mas haverá outros que não tenho agora memória para isso. Quanto à questão colocada por Sr. José Pacheco, o Sr. José Pacheco não foi a político, escusava de dizer isso. É político, como todos nós somos. Não é partidário, se quiser dizer. Não é partidário. Poderá não ser partidário, não é? Mas poderá não ser partidário. É político, que somos todos aqui, somos cidadãos e somos políticos. Agora, a questão do parque, ou melhor, do Toral e da Alameda. Eu tenho muito orgulho no que fizemos. E os vimaranenses consensualizaram estas obras. São muito orgulhosos do nosso Toral, do nosso Largo Toral, a Praça do Toral e da Alameda. No nosso espaço de encontro. Eu parece que no espaço de encontro. O aparcamento que eu proponho, que é difícil. É difícil porque envolve muitos particulares, muitos privados, que têm interesses legítimos e os defendem. Eu quero que não seja necessário para expropriações litigiosas que se atrasam os processos. Quero envolver todos os proprietários e inquilinos e que são mais de meia centena, na zona do parque, do interior do Parque de Camões e da Rua da Caldeiroa. E, obviamente, cujo interior é o aparcamento e que o projeto envolve a regeneração e a reabilitação dos edifícios. Então, eu termino só com a Academia de Ginástica, que nós está no projeto, nós vamos lutar por esta Academia de Ginástica. Nós, há 2 anos, esta parte ou mais, estamos a trabalhar com o Sr. Reitor da Universidade de Minho, a Escola do Desporto, no âmbito da Universidade de Minho, aqui em Guimarães. Tem havido atrasos, como todos sabemos, e é preciso não esquecer nestes debates, e também nesta campanha, que as restrições financeiras são muitas e a Universidade também está com muitas. Se lerem as notícias ultimamente, sabem que as restrições orçamentais para as universidades são tremendas e para a Universidade de Minho também. Portanto, quer dizer que esta escola de desporto pode atrasar. Queríamos que ela este ano já não avança, mas pode atrasar. Mas estamos a trabalhar, já temos há 2 anos, já está o plano de estudos feito, inclusive. E já tínhamos espaço para essa escola de desporto. Mas pertence essencialmente à Universidade, não podemos fazer mais que isso. Trabalhamos com a Universidade e com o Sr. Reitor, e é isso que fizemos. E pronto, não tenho tempo mais, fica assim. Muito obrigado, Sr. Doutor. Daria a palavra ao Sr. Doutor Rui Antunes, por favor.